O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos são de responsabilidade de seus realizadores. 5, 4, 3, 2. Vitória, eu sou louco por você. Te eternamente irei você. Vamos, negou. Vim aqui pra te ver. Vitória, meu orgulho de viver. A razão da minha vida é você. Vamos, negou. Vim aqui pra te ver. Leão, que eu vim pra torcer. Contigo até o final. Sei que vai vencer. Leão, que eu vim pra torcer. Contigo até o final. Sei que vai vencer. Boa noite, nação rubro-negra. Meu nome é André Luciano, falando direto de Salvador via web, através da rádio online Nordestão FC. Está entrando no ar o programa Resenha Rubro-Negra. Torcida, os imbatíveis, futebol e cidadania. Vitória, eu sou louco por você. Te eternamente irei. Vamos às notícias de hoje. Vitória joga mal mais uma vez e perde vantagem. Rubro-negro possui quase meio time no departamento médico. Ninguém quer ser treinador da Toca do Leão. Salve Jorge, hoje completam 9 anos da goleada no Palmeiras. E ainda notícias de última hora. Vamos começar aqui apresentando a bancada do nosso boa noite. Reinaldo, boa noite. E esse jogo de ontem? Ô André, boa noite Juba, boa noite Ítalo. É isso aí, André, todo mundo de cabeça inchada, mas espero reverter no próximo sábado. Com certeza, Reinaldo. Ítalo, boa noite. Boa noite, nação rubro-negra, boa noite, bancada, André, Reinaldo, Juba. Mais uma vez estamos aqui, dia de segunda-feira, com a cabeça inchada devido àquele péssimo desempenho de ontem do Vitória. Pois é. Juba, boa noite aí. Não vamos dizer que foi boa noite não, né? Boa noite, André, boa noite, Ítalo, Reinaldo, todos os nossos ouvintes, torcedores rubro-negros. Uma segunda-feira realmente triste para a torcida rubro-negra. Vide que a equipe mais uma vez apresentou um péssimo futebol, assim como na quarta-feira, e como comentamos aqui na sexta, era um jogo que o Vitória poderia se complicar, infelizmente foi o que acabou acontecendo, André. Oi André. Ok, tô aqui. Pois é, Reinaldo, eu queria começar com você mesmo. O que é que você viu? O que é que aconteceu no jogo de ontem, Reinaldo? O André, eu venho batendo nessa tecla há muito tempo. O brasileiro tá batendo na porta e o Vitória tá totalmente desarrumado para iniciar a competição. Perceba que não funciona os passes, não funciona o ataque, a defesa meio estabanada e os laterais inexistentes. Eu acho que tá um problema crítico. Tem que chegar um técnico com urgência para tentar arrumar a casa para início da competição. Pois é, ô Ítalo, Ricardo Silva não tá sendo elogiado e tudo, conseguiu arrumar o time. É ele mesmo tá falhando? Ou o time tá sem vantagem? Eu acho que no jogo de ontem ele teve uma falha. Ele optou por a entrada de Lúcio Flávio no meio campo no lugar de Giovani, que estava contundido. Segundo ele, a sua explicação foi porque eles têm características parecidas. São meios de articulação que joga mais no meio, mais centralizado, que tem uma boa bola parada, mas não justifica, já que futebol é momento, e o momento do Lúcio Flávio não era bom. Era melhor ter colocado Arthur Maia, Tartar. Mas aí é um dos defeitos de Ricardo Silva como treinador. Quando ele adota um esquema, é difícil ele mudar. Então, se ele tivesse tido um pouco de bom senso e pensado na equipe e não em manter o seu esquema, ele poderia ter entrado com o Tartal, com o Arthur Maia, ter modificado o esquema do Vitória. O Vitória teria uma sorte melhor do que teve na partida de ontem. Verdade, Ítalo. Juba, como é que você enxergou aí Ricardo Silva tão ruim assim mesmo? Como o Ítalo falou, acho que o maior erro dele foi ter colocado o Lúcio Flávio. A partida que a gente analisou na quarta-feira contra o ABC,
o Vitória estava sem dinamismo nenhum no meio de campo, e com a entrada de Tartar no segundo tempo, no final do jogo, e com a entrada de Arthur Maia, você vê que o Vitória teve um maior toque de bola, maior movimentação, mais chegada no ataque. E eu acreditava que ele ia entrar com o Tartar, ou com o Tartar ou com o Arthur Maia. Eu estava torcendo mais por Tartar, porque é um jogador mais experiente, tem mais qualidade, creio que Arthur Maia. Mas infelizmente ele entrou com o Lúcio Flávio, e esse dinamismo no meio de campo a gente não viu, como não vem acontecendo nunca com o Lúcio Flávio em todas as partidas que ele disputou aqui pelo Vitória desde o ano passado. E aconteceu o que todo mundo viu domingo: o Vitória muito lento no meio de campo, sem toque de bola rápido, as laterais sem conseguir chegar no ataque para fazer uma tabela com o meio de campo, os volantes muito recuados, sem saída de bola, e a zaga mais uma vez falhando com bolas em cobertura de bola, em bola fácil para defender. E o Vitória pediu realmente para tomar aquele gol no final do jogo, porque se retraiu muito. Então acho que Ricardo Silva tem uma parcela assim de culpa, mas alguns jogadores que entraram, como Lúcio Flávio e até mesmo Rodrigo Mancha, aumentaram essa parte ruim ali do Vitória no meio de campo. Infelizmente aconteceu o resultado negativo, André. Ok, vamos lembrar aqui dos nossos meios de comunicação aos nossos ouvintes, através do Twitter, no @resenharn. Você pode mandar perguntas, elogios, críticas e mensagens, e nosso e-mail contato@programaresenharrubronegra.com.br, no site www.programaresenharrubronegra.com.br, na aba Programa, ou ainda no Facebook, na fanpage Programa Resenha Rubro-Negra. São 19h08. Eu queria passar aqui para a ficha técnica do jogo, e vamos retornar ainda falando sobre alguns aspectos dessa partida. Ontem, no domingo, ofereci um Vitória 0 lá em Senhor do Bonfim. Tivemos um público pagante de 1.445, numa renda total de 28.900. O Feirense jogou com Naldo, Ângelo, Mota, Alisson e Reivan, Baiano, Ananias, André Cabeça sendo substituído por Jaiminho, Danilo Cruz sendo substituído por Tite, Paulinho e Cleiton em seu lugar e Hermínio. O Vitória jogou com Renan, Léo, Vitor Ramos, Dunkley, Wellington, Saci, o Wellington, Rodrigo Mancha, Pedro Ken entrou no seu lugar, Dinei, Lúcio Flávio, que foi substituído por Arthur Maia, Rildo por Tartar e Neto Baiano. Os gols foram de Cleiton, o gol foi o de Cleiton aos 42 minutos, e o cartão amarelo para André Cabeça e Mota do Feirense e Vitor Ramos do Vitória. Vitor Cheng acabou de chegar. Boa noite, Vitor. Esse ônibus aí, você está perdendo esse ônibus direto. Boa noite, André. Boa noite, a nação rubro-negra. Dessa vez, infelizmente, não teve mandinga, não teve milagre para fazer o Vitória virar o jogo, como aconteceu no jogo contra o ABC. Infelizmente. Seu palpite falhou. Nossos, né? Então. Nossa. Pois é. O que é que você enxergou desse jogo que não foi comentado aqui, Vitor? Alguma coisa? Eu achei o seguinte, uma coisa que eu observei. O Vitória, em minha opinião, no segundo tempo, precisava fortalecer o meio de campo. E Ricardo Silva fez o favor de tirar Pedro Ken, que não estava bem em campo, para colocar Dinei. Em minha opinião, isso aí só demonstrou o quanto o Ricardo Silva não tem peito, como se diz na gíria popular, para tirar Neto Baiano, que estava sumindo em campo. Ou seja, ele sacrificou o meio campo do Vitória e jogou centroavante aí no jogo. Entendi. Então, você concorda com o Vitor? Você acha que Neto Baiano também as bolas não chegavam? Ele tinha que mudar, na verdade. Concordo com o Vitor que tinha que mexer no meio de campo, mas ao mesmo tempo concordo também que, com alguns comentaristas, que Neto Baiano não recebeu bola nenhuma, ele não tinha o que fazer. Será que ele tinha que voltar, Ito? Veja bem, André, nos grupos aí pelo Facebook da vida, eu vi o pessoal reclamando que Neto Baiano não tem técnica para retornar, que não é um centroavante técnico. Mas desde que Neto Baiano chegou no Vitória em 2009, ele nunca fez uma partida técnica, ele nunca foi um jogador muito técnico. Você foi aquele jogador raçudo, caneleiro, aquele jogador que vai ficar ali na frente, vai fazer seus gols, mas para ele fazer gol, para ele finalizar, a bola precisa chegar nele. Então a questão não era no ataque, não era a questão de Neto Baiano estar assumido, a questão do meio de campo do Vitória não estava produzindo. E a entrada de Dinei no lugar de Pedro Ken, como o Vitor bem falou,
acabou matando o meio campo do Vitória. Apesar de Pedro Ken ontem ter sido uma peça inválida no meio de campo, ele não produziu o que ele vinha produzindo, mas entre botar Pedro Ken no meio de campo, entre botar Dinei no ataque junto com o Neto Baiano, a bola não estava chegando, e manter Pedro Ken no meio de campo com Arthur Maia, com o Tartar, era melhor ele ter tirado o Lúcio Flávio e ter colocado um dos dois, e tirado o Rio também, colocado um atacante de velocidade, do que ter tirado o Pedro Ken e botar o Dinei, que aí foi um dos erros de Ricardo Silva no jogo de ontem. Pois é, falando em Ricardo Silva... André, Opa, diga, Vitor. só aí complementando o que o Telo falou, ele foi perfeito. Se a bola não tá chegando no Neto Baiano por deficiência do meio de campo, ele tem que mudar o meio de campo. Não abandonar o meio de campo e colocar mais um centroavante. Ou seja, em vez da bola não chegar em Neto, a bola não vai chegar nem em Neto e nem em Dinei. É verdade. Correto, Vitor. Corretíssimo. Menino Prodígio andou estudando esse fim de semana, hein? Aqui começaram a chegar as mensagens. Só uma mensagem aqui do Yuri, através do Twitter. Yuri, boa noite, um abraço pra você. Ele colocou: vocês estão satisfeitos com esse time ridículo Vitória, sem padrão, jogo e tática? A campanha é fora Ricardo Silva. Reinaldo é por aí, fora Ricardo Silva? O André não é fora Ricardo Silva. Ele é, como a gente vem debatendo nos últimos programas, ele é um bom auxiliar técnico. Mas como técnico, ele é bom daquele esquema de mata-mata. Entendeu? Como a gente foi naquele brasileiro, levando ele, mantendo ele, chegamos na final. É por aí. Eu acho que ele é um bom auxiliar técnico, mas técnico mesmo, Vitória precisa de um que faça uma mudança geral. É verdade. E tem outra... Ô André, que seja mais ousado. E quando for precisar trocar, que troque lateral por atacante. Ousadia. A gente precisa disso. Pera aí, mas ousadia, Reinaldo, a gente não pode confundir com a história do professor Pardal também, do cara que inventa? Não, então se você tá dizendo que professor Pardal é quem inventa a posição, então Muricy Ramalho é um professor Pardal. Que dá certo, né? Santos, e que dá certo, né? Exatamente, em 2 jogos do Santos, ele trocou o lateral Fusilli pelo atacante Allan Kardec. Por quê? Porque ele joga mais pela lateral, Allan Kardec, ou seja, não tinha tanto que defender. E aí prendeu o Léo na outra lateral. É verdade. Chegou aqui uma outra mensagem de Celo Goulart. Um abraço pra você, Celo. Ele colocou: boa noite, galera da resenha. Eu até hoje não entendo como esses treinadores insistem em Lúcio Flávio, um cara limitado, tendo Arthur Maia e Tartar como opção. Comentem, abraços e saudações rubro-negra. Juba, por favor, Lúcio Flávio ainda, não é possível. Ele deve ter uma quebra de contrato muito alto, né não? Lúcio Flávio é um jogador experiente e de nome, certo? Só que a gente sabe que nome hoje não ganha jogo. E com certeza ele veio pra cá com salário alto e essa quebra de contrato, essa rescisão dele com certeza deve ser alta. Pra ele ainda estar aqui no Vitória, ele deve ter essa rescisão alta. Mas acho que essa insistência no Lúcio Flávio, você vê que ele já não jogava um bom tempo no Vitória, não entrava nem como segunda opção no decorrer da partida e simplesmente ele apareceu como titular nesse jogo. Eu discordo de Ricardo Silva quando diz que ele tem as mesmas características de Giovani. Ele pode ter assim a mesma qualidade técnica talvez, mas as opções que Giovani dá são muito melhores do que o Lúcio Flávio. O Flávio é um jogador que cadencia muito o jogo no meio de campo, é um jogador que gira muito a bola, mas com lentidão. O Vitória precisa de um jogador que venha buscar a bola e tenha velocidade para essa bola chegar no ataque com o Neto Baiano, porque a gente sabe que quando o Neto Baiano joga, ele precisa que o meio de campo abasteça ele. Ele não é um jogador que vai sair da área para fazer uma jogada, um drible, uma finta e uma finalização de fora. Ele é aquele jogador que tem que ficar dentro da área para ele dar o último toque para a bola entrar no gol, porque ele não tem qualidade técnica nenhuma para fazer essa movimentação fora da área. Então, como o Ítalo falou, quando isso não acontece, ele fica sumido, como aconteceu domingo. A bola não chega para ele, ele vai ser sempre um dos piores jogadores em campo. Então, acho que Ricardo Silva pecou nessa escalação dele, poderia ousado mais, colocado o Tartar ou o Arthur Maia, e infelizmente isso foi um fator determinante para essa derrota de ontem, André. Ok, Juba. Reinaldo, você quer complementar alguma coisa sobre essa informação de Juba? Não, é isso, André. Juba falou tudo que eu ia debater sobre isso também. Mas outra coisa muito importante que a gente tem que perceber: porque nossos jogadores, prato da casa, quando erram, eles são sacados do time sem receber outras chances mais futuramente, e os que vêm contratado não. Quando erram, ainda merecem nova chance.
Só acontece isso no Vitória. Eu concordo, Reinaldo. Vitor, tem aqui uma mensagem aqui do Caio André. Afonso. Opa, Ainda diga, falando Reinaldo. sobre Prata da Casa, hoje eu li uma reportagem interessantíssima de Maurício Naimberg. Um abraço, meu velho. A respeito de um jogador que passou pelo Vitória, passou no Vitória durante 11 anos. Ele era tido como uma dessas revelações. Foi o maior artilheiro da divisão de base, 300 gols. E não mereceu, nunca teve uma chance nos profissionais. E hoje tá no Juazeiro, o Stefan. É um grande jogador. Vitória perdeu esse jogador de graça. Pois é, e ele hoje, pelo menos eu não vi grandes jogos dele hoje, até porque ele não deve ter companheiros à altura e ele deve ter desmotivado, perdido qualidade técnica durante esse tempo, né? Não, mas nas últimas partidas do Juazeiro ele foi o destaque. Fez quase todos os gols do time. Ok, Ítalo, eu tô vendo aí que você entortou a boca aí, fez um sinal de negativo, que foi, falei alguma besteira? Não, André, eu quero comentar justamente sobre o que o Reinaldo falou sobre. Pra complementar isso aí. É que eu tava observando aqui nos últimos tempos do Vitória, e aí quando digo últimos tempos, digo os últimos 5 anos do Vitória. Essa diretoria que aqui chegou tem dado privilégio a jogadores de idade avançada. E aí o Vitória perdeu a sua essência, que era de revelar jovens valores, de montar times jovens. E hoje temos um time velho, um time de idade avançada, dito mais experiente, mas com vários jogadores que passaram muito tempo sem jogar, como é o caso de Rodrigo, de Lúcio Flávio, que chegam aqui apenas aumenta a folha salarial, mas não acrescenta nada a parte técnica, e acaba queimando os jogadores da base, que é necessário sair como o Stefan, que precisou sair do Vitória para ir pro Juazeiro, para mostrar serviço no profissional, já que no Vitória não tinha espaço. E aí ficamos vendo jogadores da base saindo, rendendo em outros clubes, e aqui a gente sofrendo com jogadores ex-jogadores em atividade. Ok, inclusive sobre isso tem uma mensagem aqui do Caio Afonso, um abraço para você. Ele colocou: Stefan ainda sonha em voltar ao Vitória. Ítalo, você que estava falando sobre ele tem chance? André, eu acredito que ele não tem a chance hoje de retornar ao Vitória. Mas o Vitória é um time grande, como todo jogador, principalmente do interior da Bahia, sonha em jogar. E outra, ele falou isso, se você perceber a entrevista, quem levou ele pro Juazeiro, quem incentivou que ele fechasse com o Juazeiro foi Simval Vieira, um grande diretor que passou pelo Vitória. Com certeza, um abraço para você, Simval. Continuar aqui, tem uma outra pergunta de Caio, tem uma mensagem dele que ele coloca: foi vacilo geral. Ele está falando que o jogo foi vacilo geral, mas especificamente a defesa ontem também. Inclusive, eu fiz uma observação que 3 atacantes do Juazeirense estavam passando no meio de 5 da defesa do Vitória. Vitor, você enxergou isso também? Principalmente a deficiência desse Rodrigo Mancha? Rodrigo Mancha e o Dankler também foi muito verde. Ainda tá muito verde e se mostrou inseguro na partida de ontem. E eu não vejo outra alternativa, outra opção, a não ser que a gente possa nomear isso aí como displicência tática. Porque sinceramente é complicado você entender como é que 3 jogadores conseguem passar numa defesa com 5 pessoas ali. Isso que a galera é de papel. É complicado. Inclusive eu vi gente culpando o Renan pelo gol que o Vitória tomou. Não. Ítalo, você viu isso? Culpa de Renan? Não foi culpa de Renan, foi culpa mais uma vez, da famigerada defesa do Vitória, que nas últimas 2 partidas deu pane geral e falhou em lances que normalmente não falharia. Primeiro naquele lance de cabeça do ABC, depois o gol de Raul, e no jogo de ontem foi lamentável a quantidade de bola nas costas que os laterais tomavam. E a quantidade que a bola, principalmente no primeiro tempo, a quantidade de finalização dos jogadores diferentes dentro da área é inadmissível para um time de Série B ter uma zaga tão fraca como a equipe do Vitória. Precisa se reformular o sistema defensivo urgentemente. E o Elton Sassin, jogador lamentável, uma partida lamentável. Depois da contusão teve um decréscimo técnico impressionante. Mas sabe o que é isso, o Ítalo? Sabe por que esse decréscimo? Porque Léo apoia demais. Então se ele apoiar demais, os dois vão ficar tomando bola nas costas. Perceba como o Léo joga quase o tempo todo do meio campo ao ataque e recebe as bolas nas costas todas. Agora Léo ataca sem qualidade, que ele ataca como ele sai da defesa como lateral, quando chega no ataque participa como volante. Exatamente. Você pode observar que
ora ia Léo, ora ia o Elton Saci. Mas não, se você for perceber, quem vai mais ao ataque é Léo. O Elton Saci fica mais da metade do campo do adversário para a defesa do Vitória. Agora Léo tem um erro tático que precisa ser corrigido urgentemente, como eu já falei na rodada passada, que Léo ele ataca, ele sobe ao ataque e quando chega lá pela intermediária ele fecha como se fosse um volante, abandona a lateral e vem pro meio cortando na diagonal. Então isso aí é um erro e pode futuramente prejudicar a equipe do Vitória. Ele não faz a linha de fundo, não vai na linha de fundo. Agora quando chega ele fica, o Ítalo, exatamente, bem lembrado, como o Reinaldo falou, que ele avança, mas pra mim ele não sai da linha de meio de campo, por ali naquela região. Juba, falando disso, esse defeito tático aí do Vitória, o que é que você enxergou? Bom, André, o Vitória, esses erros que vem acontecendo na linha de defesa são erros realmente de disciplina tática. Os laterais, principalmente o Elton Saci, ele não sabe, realmente não tem condições de fazer uma cobertura de um zagueiro. Sempre que um volante não consegue retornar ou é driblado, o zagueiro sai para dar o combate ou no meio ou no atacante, e esse lateral, tanto o Léo na direita e Saci na esquerda, não consegue fazer essa marcação fechando mais o meio. Se você for perceber o gol contra o ABC na quarta-feira, o segundo gol foi todo dele em cima dessa justa saída de Vitor Ramos. Ele não fez a cobertura e o atacante, o Raul, fez o gol dentro da área sozinho praticamente. E na partida de ontem você viu que tínhamos cinco jogadores de defesa no meio da grande área ali. O jogador conseguiu ajeitar com a perna direita, dominar tal, jogou para a perna esquerda e finalizou e ninguém conseguiu dar cobertura. Se você for analisar, Rodrigo Mancha ficou de longe olhando a marcação, enquanto o Elton Saci, que estava no outro atacante, não sabia se saía desse atacante para marcar o chute ou se continuava na cobertura. Quer dizer, esses laterais eles não sabem fazer essa cobertura junto com os volantes e com os zagueiros, e acaba abrindo muitos espaços para os atacantes dentro da própria grande área da defesa do Vitória. Agora, em relação a Léo e ao Elton Saci, tanto na parte ofensiva, tanto na parte defensiva, para mim hoje eles não têm condições nenhuma de vestir a camisa do Vitória como titular. E Saci talvez um lateral reserva, para caso algum jogador titular na lateral esquerda, uma possível contratação se machuca, ele pode entrar, talvez, não sei. Agora Léo, definitivamente já desisti de pensar que ele consiga evoluir a se tornar um bom lateral, no máximo razoável, porque realmente você vê que ofensivamente ele não consegue fazer um cruzamento, como vocês mesmos disseram. Ele, quando chega no ataque, ele fica sem saber o posicionamento dele, não sabe se avança para fazer o cruzamento na linha de fundo, se fica no meio para fazer o passe atrás, fica meio complicado. E na parte defensiva ele fica totalmente perdido, não sabe fazer uma marcação, não sabe fazer a cobertura, como eu falei. Isso acaba prejudicando muito o setor defensivo ali do Vitória, que a gente está vendo nesses jogos que não tem realmente condições de continuar com os jogadores jogando, André. Pois é, Juba, só ainda continuando com você, esse defeito dele, essa questão dele não saber o que fazer, será porque ele joga nas duas? Será que tem a ver isso? Porque o jogador, normalmente, quando você troca ele de posição para o outro lado, ele tende a cair, é natural essa queda em diagonal. Será que isso pode estar acontecendo com ele também? André, eu não acredito, porque Léo, ele jogou algumas partidas de lateral esquerdo, mas não foram muitas. E como ele deu certo em algumas partidas, a Vitória conseguiu vencer. Isso meio que é uma maquiagem em cima da partida que ele teve. Como teve a vitória, como o time ganhou, as pessoas costumam não olhar muito para essa parte tática dentro de campo. Mas eu acredito que tanto na lateral esquerda como na lateral direita, ele não desempenhou nunca um bom papel. Mesmo caindo na diagonal, ele tenta fazer essa jogada na diagonal, mas não consegue. Ele nem finalização boa tem. Não sei se você lembra o jogo passado contra o ABC, sem ser no domingo, na quarta-feira, ele tentou fazer uma jogada dessa, como a Podi fazia antigamente, puxava para a esquerda na diagonal para fazer o chute, concretizou e realmente a bola foi parar na arquibancada. Eu acho que ele não é um jogador que não tem condições técnicas para efetuar bem na lateral direita, que é a sua posição de origem, e quanto mais na lateral esquerda, né? Ok, vamos aqui às mensagens. É uma mensagem aqui de Marcos Aurélio. Boa noite para você, um abraço, Marcos.
O que será da nossa lateral? Saci toma todas nas costas. A direita também tá complicado. É o que falamos, Marcos, aqui agora. Marcos Laerte, boa noite, um abraço a você também. Ele colocou: um time muito jovem peca pela falta de experiência, um time muito velho peca pela falta de velocidade. Em 2008 fomos bem, né? Abraço. Ítalo, essa pergunta foi diretamente para você. Você pode responder, por favor? Mandar um abraço a Marcos Laerte. Mas aquela questão, quando o time é muito jovem, ele, apesar de pecar pela falta de experiência, ele pode ganhar em outros fatores que o Vitória atualmente não tem, que é a questão da velocidade, da vontade, da raça. E isso aí no Vitória não temos essas características. Já no time mais velho, com mais experiência, é um time mais lento, é um time que não consegue produzir. Ele pode até fazer grandes partidas, mas no momento decisivo a parte física vai pesar contra o time. Em 2008 tivemos o time mesclado, um time que tinha muita velocidade, era um time um pouco mais jovem, que tinha William, tinha Marquinhos, tinha uma zaga também, era uma zaga jovem, mas tinha jogadores experientes em posições pontuais e da eficiência do time, um time equilibrado. Então é mais ou menos por aí. É um time equilibrado, um time jovem, mas com jogadores experientes, como o Vitória tá fazendo, ex-jogadores em atividade como o Rodrigo e o Lúcio Flávio. Ok. Juba, você discorda de Ítalo? Eu concordo com o Ítalo, André, porque o futebol hoje moderno, que a maioria das equipes vem jogando, é muito mais físico do que técnico. Então eu acho que você tem que ter ali no máximo um jogador finalizador com técnica, que não precisa ser tão jovem, mas experiente, que saiba se posicionar dentro da área. Você tem que ter um jogador no meio de campo ofensivo, principalmente, que um só apenas, né, se você for jogar no 4-4-2, como o Giovani, por exemplo, que saiba dar um passe profundo pro atacante fazer o gol, uma tabela com o lateral, entendeu? Agora os dois volantes eu acredito que é muito mais físico hoje em dia do que técnico, porque o futebol é muito mais dinâmico hoje, muito mais correria. E se você for analisar também, as laterais tem que ser hoje muito mais físico do que a idade mais propriamente dita. Então acho que um time hoje, para ser campeão, para ser vitorioso, tem que ser uma equipe bem fisicamente, que hoje em dia, infelizmente, os jogadores, quando chegam nos 30 anos, você já não vê o aspecto físico tão bem desenvolvido como antigamente. Então tem que ser um time jovem, certo? E com algumas peças, 3 no máximo, mais experientes, para dar esse dinamismo que o futebol hoje tanto desenvolve, André. Ok, valeu. Olha só, tem aqui uma mensagem de Laerte. Um abraço, Laerte. Ele coloca: a base é assim bem, faltou cabeça aos jogadores para assumir a camisa titular. O time precisa de Marquinhos. Vitor, o time sentiu falta de Marquinhos, Vitor? Sentiu falta de Marquinhos, André, como sentiu falta também contra o ABC e como sentiu falta no Campeonato Brasileiro do ano passado. Lembrando mais uma vez que um dos motivos pra gente não ter subido foi a falta que Marquinhos fez. Então eu acho que a diretoria já cometeu esse erro e parece que, pelo visto, ela não aprendeu com esse erro, né? É verdade. E espero, André, mesmo que a diretoria possa contratar alguém para suprir essa carência aí, para pelo menos dar conta ali do papel de Marquinhos, senão infelizmente vai acontecer o que aconteceu ano passado. Com certeza. Continue mandando mensagens aqui pelo Twitter, @ResenhaRN, no e-mail contato @programaresenharobronegra.com.br, em nosso site www.programaresenharobronegra.com.br, ou ainda no Facebook, na fanpage do Programa Resenha Rubro-Negra. Lembrando que amanhã amanhã não, na quarta-feira, o próximo programa, teremos entrevista com o pessoal do Movimento Somos Mais Vitória, e vocês sabem a novidade, inclusive a eleição está marcada para o dia 26 de maio, e vamos saber mais novidades disso. Chegou aqui a mensagem de Celo Goulart: galera, na minha opinião, deveria ficar Ricardo Silva mesmo, pelo fato de os treinadores estarem escassos no momento. Ele conhece bem o time, tem bom relacionamento com os jogadores, e sempre que ele está à frente do time, temos bem mais resultados positivos. Ok. Tem uma outra aqui também de Marcos Laerte: Mansur é melhor do que ele. Eu creio que ele esteja falando de Léo na esquerda. Fato.
Léo não é lateral nem nada. Abraços, Laerte. Ok, Laerte, obrigado pela opinião. Vamos lá, temos aqui ainda Eider Mota. Um abraço, Eider, pra você. O que faz o time do Vitória ser tão irregular? Falta de elenco ou falta de técnico? Reinaldo? Oi, Falta André. elenco ou falta técnico, ou os dois? André, como a gente já vem falando, isso já tem vários programas atrás, desde o Conexão Nordeste, o Vitória tem um time bom. No papel, o Vitória tem um time qualificado. Falta um técnico para arrumar isso aí. Eu acredito que falta mais treinador. E jogador precisa de um substituto imediato de Marquinhos, porque Rildo não está correspondendo, o que todos esperavam. E um substituto imediato do segundo volante, de Wellington por ali. Wellington e Pedro Quem. Precisa de um substituto Reinaldo, imediato dos dois. Pode falar, Vitor. se você for pegar aí, teve jogos aí que o Vitória entrou com o mesmo time, entrou com o time, jogou bem, goleou, deu 4-0. No outro jogo entrou com o mesmo time e jogou mal. Então essa irregularidade também passa pelos próprios jogadores, independente de elenco e técnico. E outra, Vitor, é campeonato baiano, Vitor. Eles acham que ganhou de 4-0 um jogo, vai ganhar o outro de 4-0 e vai ganhar o outro de 6. Eles não estão entrando com espírito de vencedor, não. Principalmente esse último jogo de ontem mesmo, nenhum jogador ali entrou com espírito de decisão. Aquele jogo era uma decisão. É verdade. Eu chego aqui uma mensagem de Caio, para inclusive encerrar esse assunto, tem uma pauta tá grande hoje. Vamos lá, Caio colocou: o time precisa de alguns reforços, um lateral, um meio armador e um atacante central. Lateral um só, não sei não, está precisando de dois, mas tudo bem. Vamos lá, vamos falar aqui agora, mudar um pouquinho de assunto, né? Antes disso, o Reinaldo, quem foi o destaque e positivo e negativo no time do Vitória no jogo de ontem? Por incrível que pareça, André, vocês podem até discordar de mim, eu achei que o melhor em campo ontem foi o goleiro Renan. Renan, né? E o pior? O pior, Rodrigo Mancha, disparado. Pronto, Ítalo, você, rapidinho. Não bem, Rodrigo também não foi bem. Certo, Ítalo, vai lá, Melhor rapidinho. Renan. O pior, a defesa toda do Vitória. Jogou duro. Juba, você. Eu acredito que Renan foi o melhor, porque teve oportunidade, fez grande defesa quando foi requisitado, mas eu vou ficar com o Lúcio Flávio como pior em campo. Ok. Vitor, você. Melhor em campo o Renan. E pra mim o pior em campo foi Léo. E o Léo, né? Ok. Bem, o Vitória se reapresentou na Toca em duas partes. Na verdade, quem entrou no meio do jogo e hoje estava no banco de reserva se apresentou hoje 4 da tarde, e amanhã pela manhã o que jogou de time titular. Porque foi alegado o desgaste por causa do calor. Ítalo, podemos dizer que o Vitória perdeu por causa do calor, do gramado, do juiz, do desgaste quando a partida do ABC? Nada disso. Pra mim foi falta de vontade. Se fosse calor, Garrido, como árbitro experiente, teria parado e feito a parada foi pra reidratação. Não teve a necessidade. O gramado ontem, pra mim, foi um dos melhores que eu já vi no Campeonato Baiano. Não era aquela maravilha toda, mas dentre os partes que o Vitória jogou, aquele foi o melhor. Com relação ao desgaste do ABC, o jogo foi na quarta-feira. Na quinta-feira eles não tiveram treinamento. Voltaram na sexta pela tarde para fazer rachão. Então na justificativa também cansaço. Então é questão de vontade mesmo, de raça, de atitude de vencedor, como o Reinaldo falou pro time. Faltou isso. Pois é, eu acho que a base só de rachão, tá faltando treino tático pro time mesmo. Não tá tendo tempo, né? Vamos ver que vai ter uma semana agora de descanso. Talvez consiga fazer. Vamos lá, vamos falar agora um pouquinho do departamento médico, né? A gente sabe que temos aí vários jogadores machucados. Ítalo, como é que tá aí o departamento médico? O departamento do Vitória, como sempre, cheio, né? Lotado, mas aos poucos está sendo liberado. O lateral Nino Paraíba, que ele fez a cirurgia no pubis, já começou a caminhar e começou a fazer exercício de fortalecimento muscular na academia. Michel e Giovanni já estão praticamente liberados, vão fazer exames de imagem juntamente com o Romário. Vai fazer amanhã exames de imagem para saber se serão liberados para o jogo de sábado, mas é provável que seja. Gabriel também já está começando a fazer um treinamento físico para estar preparado para as finais. Não deve estar preparado para o jogo contra o Feirense nessa partida,
Jogo contra a quarta-feira, pode ser que esteja contra o Botafogo, mas é mais provável que esteja na final. O Marquinhos vai fazer exame na sexta-feira, é provável que não esteja na partida de sábado, talvez na partida de quarta se recuperar. E hoje tivemos mais um problema de contusão. Imagine, Que foi, o diga aí. lateral Mansur, ele pisou em falso e torceu o tornozelo, precisou sair de campo num coletivo que teve contra a FTC. É um coletivo que participou de jogadores que não participaram da partida, além de Arthur Maia e Dinei Tartar. Ele foi examinado pelo médico Luiz Felipe Fernandes e não foi uma lesão. Ele foi medicado e foi aconselhado a andar de moletas e será reavaliado amanhã justamente com os outros jogadores. O departamento Vitória lotado e aos poucos vai liberando, aos poucos vai sendo esvaziado, velho. Com certeza. Você sabe onde foi essa partida, Ítalo? Ele machucou? Foi no coletivo contra a FTC hoje na Toca do Leão, somente com jogadores que não participaram da partida de ontem. Ok, tá certo. Vamos lá. Aqui vamos falar de técnico, essa novela de técnico aí. Ninguém quer vir pro Vitória, Juba? O que é que tá acontecendo? O Vitória fez proposta por alguns treinadores e parece que somente o que está ainda para dar a resposta é Valdemar Lemos, se eu não me engano. O Jorginho já deu a negativa dele, dizendo que queria se afastar do futebol. Eu não acredito. Eu acredito que ele está esperando a proposta melhor da primeira divisão. E se não esses treinadores de ponta assim só vão vir para o Vitória se não aparecer uma proposta melhor da primeira divisão. Mas infelizmente a gente vai ter que conviver com esse treinador atual que está aqui, que não está conseguindo fazer um bom papel. Ricardo Silva não tem capacidade para criar alternativas táticas para o Vitória dentro de um jogo, e isso não tem sido feito, e principalmente quando o Vitória sai perdendo, não consegue criar alternativas dentro de campo, salvo a partida contra a ABC. Mas eu acredito que o Vitória precisa procurar um treinador com urgência, porque do jeito que está realmente vai ficar complicado, né? Pois é, e Vitor, você vai aguentar Ricardo Silva até quando aí, Vitor? Infelizmente, até chegar alguém. Que tá difícil, viu? Ninguém quer vir. A piada do dia é que ninguém queria vir pra cá porque aqui se demite técnico pelo Facebook. Eu não creio que seja verdade, não. Chegou aqui uma mensagem do nosso Tássio Caldas. Tássio, um abraço pra você. Tássio é do Arena Rubro Negra, correto, Ítalo? Correto, assim como você e Reinaldo. Bem lembrado. Um abraço para todos do Arena Rubro Negra. Tássio colocou aqui: não sei se vocês podem tocar nesse assunto, mas sugiro um atacante que, apesar de estar no mundo árabe, acredito que seja uma boa opção para o Vitória. Trata-se do Vitor Simões, ex-jogador do Botafogo em 2009. E essa lista divulgada, uma lista que foi divulgada num programa, nunca serve, inclusive com os jogadores sul-americanos, nunca serve o Vitória de um deles. Juba, você viu essa lista, Juba? Não vi essa lista, mas mesmo não vendo essa lista, eu acredito que qualquer lista que seja enviada para o Vitória não faz nenhum tipo de trabalho para chegar e procurar saber quem são esses jogadores, até quando eles têm contrato, até quando, quanto é o valor deles para se contratar, entendeu? Eu acredito que falta ainda ao Vitória essa parte mais ir atrás de jogadores, mandar um olheiro fora do país para procurar jogadores quando não se encontra aqui no Brasil. Eu acho que mesmo não vendo essa lista, acredito que mesmo se tiver chegado às mãos de alguém da diretoria do Vitória, não acredito que eles tenham olhado essa lista minuciosamente, André. Ok, Juba, quarta-feira tem as gringas, viu? Vamos já tá separado aqui, tudo certinho. Beleza. Ítalo, você tem essa informação, data, Ítalo, da lista dos jogadores? Eu vi essa lista por alto, dei uma lida nela para observar tudo direitinho, mas as opções que eles ofereceram, apesar de ser o mercado sul-americano e ser até bons jogadores, acompanhei alguns jogos, mas o Vitória, para contratar esse jogador, vai ter que encarar uma concorrência complicada, porque apesar do salário dele ser mais baixo, tem a questão da multa rescisorial, e além disso tem os outros clubes brasileiros
que também estão na briga por reforço. Então eu acredito que seja um pouco difícil pro Vitória contratar. Pois é, com certeza, André. vamos ver. Oi, diga, Reinaldo, quer falar? Vale lembrar, André, que em 2009, se não me engano, o Vitória perdeu o Louco Abreu pro Botafogo por causa de 10 mil. Pois é, imagine, 10 mil. E isso acontece muito, viu, Reinaldo? Está acontecendo muito por aí, aqui no Vitória. Continue mandando mensagens aqui pelo Twitter, no nosso programa @resenharn, pelo e-mail contato @programaresenharubronegra.com.br, em nosso site www.programaresenharubronegra.com.br, na aba Programa, ou ainda no Facebook e na fanpage Programa Resenha Rubro-Negra. Eu queria aqui falar sobre uma data especial hoje. Além de ser dia de São Jorge, uma data muito especial, hoje fazem 9 anos daquela goleada histórica de 7-2 do Vitória no Palmeiras. Ítalo, o que é que você separou aí pra gente dessa notícia? Naquele jogo, André, o Vitória encarou o Palmeiras, e muita gente pensou que o Vitória fosse ser eliminado, ser goleado. Mas o Palmeiras também vinha numa situação complicada, estava na Série B, estava em crise. Tinha um goleiro que era bicampeão mundial, que era pentacampeão mundial, que era o Marcos, que era goleiro titular. Mas foi um jogo que o Vitória goleou facilmente a equipe do Palmeiras, teve protesto durante a partida. E eu separei aqui uma ficha técnica do jogo. O Palmeiras começou jogando com Marcos, Léo, Gustavo, que foi expulso, Marquinhos, Nenê, depois Anselmo, Magrão, Adãozinho, Zinho, depois Denis, Correia, depois Fábio Gomes, Munhoz e Thiago Gentil. A equipe do Vitória começou jogando com Paulo Mussi no gol, Aderaldo, Marcelo Leno, Adailton, depois Anselmo, Almir, Ramalho, Alain Delon, depois Sami, Dionísio, depois Zé Roberto, Dudu Cearense, Nadson e Alexandro. Os gols do Vitória foram marcados por Nadson aos 10, Zé Roberto aos 17, Nadson novamente aos 20. Aí Thiago Gentil fez o gol do Palmeiras aos 39 do primeiro tempo. Nadson fechou a conta no primeiro tempo, 4-1 Vitória aos 42. E aí Dudu Cearense fez o quinto gol do Vitória aos 2 do primeiro tempo. Aos 20 do segundo tempo, aos 2 do primeiro tempo, aos 2 do segundo tempo, Dudu Cearense fez o quinto gol. O sexto gol, Marcelo Helena aos 20 do segundo tempo. Aos 22, Correia fez o segundo gol do Palmeiras e Nadson fechou a conta lá no finalzinho, aos 35 minutos mais ou menos. O Nadson fechou a conta, Vitória 7, Palmeiras 2. O jogo disputado no Palestra Itália, André. Ok, então foram 4 gols de Nadson, Nadgol, né? Pois é, André. Qual jogador desse time que você sente saudade, Reinaldo? E hoje você traria pro Vitória? Digamos em forma, claro. Oi, André, em forma, teriam bons nomes aí. O próprio Nadson, o próprio Fernando, em forma, né? Dudu. Bom nome. Pois é. Alguma sugestão, Ítalo? Pô, André, daquele futebol time, hoje mudou, somente o André. Dudu Cearense. Futebol hoje mudou, André. Mudou, pois é. Pois é, e você, Juba? Vamos relembrar o passado, algum, Juba? Não, desse time aí eu não quero ninguém hoje no Vitória. Vitor, e você? Do Cearense só. Pronto, Dudu tá onde, Ítalo, falar nisso? Atlético Mineiro. Tá no Mineiro, Dudu né? tá encostado no Atlético Mineiro. Encostado, ok. Quer dizer que não tá em forma. Hoje o Vitória não traria ele. Mais ou menos, ele ano passado teve muitas lesões na coxa, no tornozelo, e acabou não sendo aproveitado muito bem esse ano. E o ano passado, esse ano o Atlético contratou muitos jogadores na posição dele, e como ele também teve um problema de relacionamento, brigou com o jogador, o Leandro Donizete, e acabou afastado pelo técnico Cuca. Tá treinando, tá lá, tá em forma, não tá em ritmo, mas se o Vitória quiser contratar, quiser arriscar, Tá certo, ok. Ô, André, Opa, diga, Reinaldo. hoje não funcionou o Data Ítalo, mas funcionou o Data Reinaldo. Tô aqui com a lista dos 20 melhores sul-americanos que poderiam jogar no Brasil e que já por favor. demonstraram interesse.
Por favor. Tem um nome de 20 jogadores aqui. José Rojas, da Universidade do Chile. Lisandro Lopes, do Arsenal da Argentina. Reinaldo tem a idade aí, fácil você falar a idade pelo menos? Ou posição, algo assim? Tem a idade sim, André. Diga dos 10, José dos 10 Rojas. primeiros só 10. Pronto, José Rojas, da Universidade do Chile. É um lateral de 28 anos. O Certo. melhor fundamento dele é a marcação. Lisandro Lopes tem 22 anos e joga no Arsenal da Argentina. Ele é meia. Certo. Isso. Alexander Gonzalez, do Caracas da Venezuela. Ele tem 19 anos. Lateral direito para meia direita. Ele joga tanto nas duas posições. Que são bastante elogiados foi bastante elogiado agora na Libertadores. Todos esses jogadores que eu tô comentando aqui. O Denis Quiñones, do Barcelona do Equador, meio campista. Muito bom meio campista, né? Com 19 anos também. Certo. Diego Rodrigues, defensor do Uruguai. Você acha que esses jogadores seriam caros para o Vitória? Não. Claro não. Agora muito seria aposta, né? 19 anos. É outro meia de 22 anos, Diego Rodrigues, do defensor do Uruguai. Muito bom jogador. Diego Valeri, do Lanús da Argentina, 25 anos. Destaque também da Libertadores. Ednilson Flores, do Universitário do Peru. Ele tem 17 anos, André. E é destaque também. E foi destaque do Sub-20 2011. Meia também. E de atacante, deixa eu ver se eu tenho algum atacante aqui. Tem o Dorlan Pabon, do Atlético Nacional. Como da é? Colômbia. Repete aí? Não entendi. Repete. Dorlan Pabon. Vixe, chama o Google Tradutor aí, não entendi nada. É isso, André. Ele é Vai um lá, atacante de 23 anos. Ah, Também destaque da Libertadores. Juan Manuel Martínez, do Vélez Sarsfield. Aí já seria um jogador um pouco mais caro, porque ele já tem visibilidade na Europa e já está sendo muito procurado. Pablo Mouche também já é um jogador mais caro. Ele é muito técnico. E é um camisa 10 do Boca, substituindo o Riquelme. E tem um outro barato aqui que eu considero um bom jogador. Raul Ruidiaz, da Universidade do Peru. Peraí, Rubel, peraí. Dica de novo, com calma. Respire fundo. Vai lá. Raul Ruidiaz, É ruim, não quero não. O cara já começa sendo ruim, eu não quero não. da Universidade do Peru, André. Sim. É um bom Juba. jogador também e já foi procurado pelo Vasco. Mas não se adiantou mais nas contratações, entendeu? Ô Juba, essa relação aí que Reinaldo tá falando, jogador barato, é barato pra gente? Bom, André, esses jogadores aí, eles são todos top de linha assim, no mercado sul-americano. Eles são titulares dos times que eles atuam e são considerados os melhores jogadores dos seus respectivos times. Então eles têm um mercado europeu forte para eles. Eles podem ter um salário relativamente baixo, mas o valor para tirar eles dos seus clubes é até considerado alto. Então acho que para o Vitória tem que buscar alguns jogadores que não sejam considerados indispensáveis aos seus clubes, mas que sejam bons tecnicamente, entendeu? Eu acho que se o Vitória procurar no mercado venezuelano, no mercado colombiano, eu acho que tem peças muito boas lá para serem contratadas. Tem bons jogadores na defesa, tem bons meio atacantes. Equador também, né? No Equador, inclusive, também você pode encontrar bons jogadores. Agora eu acho que esses jogadores que o Reinaldo falou são jogadores muito bons, seriam excelentes contratações. Mas são jogadores que eu acredito que não virão Vitória nesse momento, nem em nenhum momento. Eu acho que eles são jogadores considerados para o mercado europeu ou primeira divisão aqui do Campeonato Brasileiro, que tem um bala na agulha para chegar lá e contratar. Ô Juba, Diga, Reinaldo, pode falar. já esperando que você iria comentar sobre isso, eu já fui buscar também o tempo de contrato de 2 jogadores desses que seriam interessantíssimos. Se trata desse Raul Ruidiaz, que se encerra o contrato no final do ano. O Vitória poderia tentar um pré-contrato agora no meio do ano com maior facilidade. Ok. Se o Vitória tem a possibilidade de oferecer um contrato para trazê-los de graça, aí sim eu acho que existe uma possibilidade. Mas se for jogadores que têm contrato ainda vigente a longo prazo, eu acredito que eles não. Existe uma grande possibilidade deles não vir. E outro, Juba, que me chamou também bastante atenção foi Diego Rodrigues, do Defensor do Uruguai. Também se encerra no final do ano.
E eu acrescento a essa lista aí também, André, não tá nessa lista aqui, mas é um bom nome. Sherman Cárdenas, é um meia colombiano com muita velocidade, tem chegada no ataque, finalização, um jogador muito dinâmico no meio de campo, seria uma excelente contratação e não é caro, o time dele inclusive não tá nem na Libertadores. Eu pensei que você fosse falar de Cabanhas, mas tudo bem. Vitor, você que tá aí balançando aí a perninha, tá nervoso, quer falar sobre esse assunto, o que? Diga aí pra gente. Eu só queria. Eu concordo com o que Juba falou, o Vitória tem que procurar, só que o problema tá aí. Vitória não costuma procurar jogador, pelo contrário, Vitória costuma contratar jogadores por vídeo, principalmente os jogadores sul-americanos. Ok. Voltando, ainda falando sobre contratações, vamos falar um pouquinho das contratações aqui regionais, né? Hoje surgiu a pauta novamente, a contratação de Raylan e João Neto. Agora, olha que mudança, internacional pro regional aqui. Reinaldo, o que é que você soube dessa notícia aí, por favor? É isso, André. Eu soube o que todos nós soubemos. Foi que o João Neto e Raylan já tá com o pé no Vitória. Um só? Não quero Saci mais não no Vitória. Os dois, André. São 4, Reinaldo. E outra, André. Mas o presidente... Não, os dois jogadores, né? O presidente do Bahia de Feira quer fazer o mesmo esquema que ele fez com o Bahia quando o Bahia levou o João Neto, Dionis e o goleiro Jair. Ele quer fazer o mesmo esquema, quer que o Vitória leve 2 ou 3 jogadores. Okay. E outra, João Neto seria um bom substituto para Marquinhos no ataque, sendo que João Neto tem velocidade e jogou muito bem contra o São Paulo. Vitor, você concorda com o Reinaldo? João Neto é um bom nome? Concordo, principalmente na posição que a gente precisou tanto no passado e não achou ninguém. Teve que colocar Marcelo pra jogar. Bicho, Marcelo é brincadeira. Não ressuscite não. Não ressuscite esse pessoal não, viu? Por favor. Ítalo, agora é com você, Ítalo. Notícias de última hora, por favor. Bem, André, falando sobre esse negócio de contratação, Vitória pode anunciar um zagueiro aí, viu? Não vou falar o nome não, até porque eu tô pesquisando ainda, mas pode estar vindo zagueiro aí. Eu tô sabendo. Pois falando de reforço, o Vitória, os jogadores que o Vitória emprestou no começo da temporada retornaram, já começaram a retornar. O zagueiro Renier, o meia Felipe e o atacante Edson, que foram emprestados ao Botafogo de São Paulo. Inclusive Edson foi um de destaque da campanha do Botafogo, já retornaram, assim como o volante Marconi, que foi emprestado ao Americano no Rio, o volante Esdras emprestado ao Oeste e o atacante Adailton foi emprestado ao Ituano, já retornaram e serão reintegrados. Esdras ainda vai disputar alguns jogos lá pelo Campeonato do Interior antes de retornar ao Vitória. Apenas o volante Elton, que estava no comercial, ainda não retornou e a diretoria está aguardando ele para também ser reintegrado. O sub-20 do Vitória venceu por 3-2 no estádio municipal Rosário Valadares e Conceição de Jacuípe a primeira partida da semifinal contra a equipe do Fluminense. Os gols do Vitória foram marcados. O Arthur Caculé marcou 2 gols e o Dimas marcou o primeiro. Ele abriu o placar aos 24 minutos e aí depois teve 2 gols do Fluminense, inclusive um envolvido em polêmica, já que o juiz marcou pênalti de uma bola em que o Josué teria colocado a mão no braço na bola, mas enfim, o juiz marcou e foi gol. Vitória 3, Fluminense 2. A próxima partida será disputada às 1h45 no próximo sábado, na preliminar entre Vitória e Feirense. Que é o time que começou, André? Por favor. O goleiro foi Jefferson, na lateral direita Dimas, depois Marcelo. A zaga formou com Josué e Clayton. Jefferson foi na lateral esquerda, depois Yuri. Edson, Gabriel, José Wellison, Arthur Caculé e Mauri no meio de campo. No ataque somente Alan Pinheiro, depois Araújo. O técnico foi Carlos Amadeu. Tá certo. Acabou, Ítalo? Acabou, por enquanto. Certo. Sim. Eu queria que você visse para mim o Data Ítalo funcionar ainda aí nesse programa. A artilharia do Vitória no Sub-20 aí, como André, é que tá? Rapidinho, André, deixa eu só fazer uma perguntinha para Ítalo. Diga aí, a Reinaldo. respeito de Givanildo, que teve proposta do Santos, como é que ficou? Ele continua no Vitória? Ele tá afastado do grupo, aguardando a possível proposta do Santos, que até agora não se concretizou.
E assim que tiver a proposta e for de agrado do Vitória, será negociado, mas por enquanto tá afastado. Certo, mas Ítalo, você escutou o que eu pedi? Artilharia do Vitória na Sub-20, por favor, no Baiano. Escutei sim, vou correr atrás. Por favor, ainda nesse programa. Recebemos mensagem aqui de Caio Afonso. Ele colocou: depois de Lucas Dania e de Pablo, dá até medo de trazer gringo. É verdade. E teve o argentino também, que veio do Santos. Como é o nome dele aí, Vitor? Trípode. Pois é, também. Outro. Eu acho que a gente contrata muito estrangeiro por vídeo, por DVD, e que não é correto. A gente tem um grande olheiro no Vitória hoje que se chama Carlão. É grande por causa do nome? Ele é alto? Por quê? Não, é grande por causa de tudo que ele já prestou em favor do Vitória. Ah, ok. É um grande profissional. Ok, Marcos Aurélio colocou aqui também: se Renan foi cogitado melhor em campo, estamos perdidos. Pois é, e aí chegou a mensagem aqui também de Diego Souza. Um abraço, Diego, nunca mais aqui no nosso programa. Estamos aqui esperando você sempre. Nos abandonou, André? Nos abandonou, pois é. Você não pagou ele, foi, Reinaldo? Foi o que aconteceu? Não, pagamento tudo em dia, eu sou igual a Vitória mesmo. Ah, tá certo. Aí ele colocou aqui: Renan foi o menos pior. Ok, obrigado, Diego, pela participação. O que mais aqui? Ok. O Caio colocou aqui também, contando que Rildo deverá sair. Tá sabendo de alguma coisa, Ítalo? Rildo vai sair? Por enquanto nada, apenas no começo da temporada houve uma sondagem do ABC, mas ficou por aí mesmo. Se ele for sair, André, ele vai sair pro time que Cerezo for, porque Cerezo enalteceu tanto esse garoto. E pra falar, Reinaldo, o empresário dele, entre aspas, já saiu do Vitória. Eu percebi. Então pronto. Tem aqui uma mensagem de Regina Lúcia. Gostaria de reiterar o comentário do amigo e ouvinte Tássio. A lista cuja ele se referiu saiu no site do Globo Esporte nesse final de semana. É verdade, verdade. Estamos aqui, já lemos agora. Obrigado, Regina. Por favor, Ítalo, a artilharia, já achou? Com certeza, data Ítalo é eficiente, irmão. Então vai lá, por favor, fale aí do Vitória. O artilheiro, vou passar a pedir o artilheiro da competição, é o Nadson do Camaça com 20 gols. Artilheiro do Vitória na competição: Alan Pinheiro com 16 gols, é o vice-artilheiro da competição, artilheiro do Vitória. Caculé com 13 é o segundo artilheiro. Depois vem o José Wellington com 7 gols. Depois Maurício com 5 gols. E aí vem também o Willi, também com 5 gols. Marconi com 4. Araújo com 3 gols. Dima, Josué e Luiz Felipe, Vinícius com 2 gols. E aí vem Clayton, do William, Givanildo, Yuri, Matheus e Rafael com 1 gol. E o Clayton, que fez um gol contra na competição. Ok, Reinaldo, não tem ninguém pra subir desse time não aí, que sirva pro profissional hoje? André, eu daria uma chance, não agora, porque a gente já tá nas finais do Campeonato Baiano. Devia ter dado uma chance antes ao médio ofensivo Caculé. Me chamou muita atenção na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Juba, concorda? Caculé também? Eu acho que Caculé ainda não tem condições físicas, principalmente para assumir um elenco profissional, e principalmente a Série B, que a gente sabe que é muito mais o vigor físico é muito mais levado em consideração do que a parte técnica. Então acho que ele tem que ganhar ainda muito corpo, ficar mais forte, para ter um trabalho físico mais forte em cima disso, para ele conseguir encarar uma equipe profissional. Mas é um jogador que é promissor, sim. Tanto ele quanto o Vili, se eu não me engano, é um jogador que também ele é baixinho, mas tem qualidade técnica muito grande. Willi, não é isso? Exato. Outro, André. Ele é um jogador que tem uma qualidade técnica muito boa, assim. É isso, André. Era outro que eu também tentaria dar uma chance, mas no início da competição. Tanto com o Yuri também, um bom lateral. Só que não teve chance, não sei porquê. Outra coisa, o que Juba falou, eu discordo, Juba, na parte de físico. Neymar é franzino. Não tô comparando Neymar com Caculé, com Yuri, não. Eu tô dizendo que Neymar é franzino. Eu acho que se ele for pra Europa, ele vai ter aquele trabalho todo de reforço muscular e aí vai perder sua técnica. Você vê, os dois melhores jogadores hoje pra mim no mundo é Neymar e Messi. Não sei se vocês concordam. E pra mim são esses dois. São os que mais me enchem os olhos.
E Ô, ele Reinaldo, os franzinos. Só para Reinaldo. concluir essa parte, você tem que analisar, nos últimos 3 anos, Neymar ganhou somente de músculo, no mínimo 6 a 7 quilos. Se você for analisar quando ele subiu profissional, como ele era e como ele está hoje. Entendeu? O Messi, a mesma coisa. Quando ele saiu do Barcelona B e foi para o time principal, ele ainda era um pouco magro, mas tinha velocidade. Tem que analisar, se você for analisar como ele está hoje, ele deve ter ganhado no mínimo aí uns 7 também a 8 quilos somente de músculo, de massa muscular. Então é um trabalho que tem que ser feito, como o jogador é muito jovem, está em fase de desenvolvimento ainda. Se você colocar ele hoje na Série B, a Série B é muito mais pegado, um jogo muito mais duro. O jogador joga muito mais no corpo do outro, do adversário, então acho que ele não sairia tão bem. Na Série A talvez poderia ser lançado um pouco mais precipitadamente, porque é um jogo mais técnico, e o jogador pode se sair com sua técnica, sair de faltas, por exemplo, não tanto quanto na Série B. Eu acho que essa questão da Série A e da Série B hoje seria prejudicial para o futebol espetacular. Correto. Vitor, concorda aí? Messi e Neymar? Cristiano Ronaldo. Pronto. Eu já vi como ele foi sucinto. Sentiu, Ítalo, aí, como o Vitor foi? Cristiano Ronaldo. Pronto. Não senti nada demais. Senti nada, não viu não. E só uma coisinha. Com relação ao que o Reinaldo falou, quando o jogador faz o reforço muscular, perde a agilidade, isso aí não tem muito fundamento não, já que vários jogadores fizeram esse tipo de reforço. Se for bem feito realmente, o jogador não perde agilidade. Ele ganha velocidade, ganha força muscular, mas não perde a sua agilidade. E ele ganha outra coisa também, Ítalo, em número de contusões. Vide Kaká, vide Robinho quando foi Depende. pra Europa. Ronaldinho Gaúcho é uma prova disso. Ronaldinho Gaúcho é um jogador que ganhou muita massa na França, mas não tem muitas contusões musculares. Tá, e Ronaldo, fenômeno, Kaká. E Sim, Robinho, mas aí tem suas exceções, depende muito do biotipo do jogador. Quando o Robinho saiu daqui do Brasil, ele era uma das revelações aqui. Ele era um que Neymar é hoje. E chegou pra Europa lá, é banco de reserva, é reforço muscular no Real Madrid e tudo. Acabou o futebol de Robinho, na minha opinião. Mais ou menos por aí. Esse assunto é muita discussão, não dá pra te fazer já. É verdade, também acho. Chegamos no nosso horário aqui, estamos até extrapolando o horário. Eu queria começar as despedidas. Juba, por favor, despedida. Bom, boa noite, queria dar uma boa noite aos nossos ouvintes, a você, Ítalo, Reinaldo, André, Vitor. Hoje um programa produtivo, como sempre crescendo. Hoje um abraço especial vai para Thaís, minha noiva, que na semana passada recebemos a boa notícia que foi aprovada no exame de ordem da OAB. Pensei que tava grávida, Juba. Não, ainda não, futuramente. Mas parabéns. Escuta sempre nossa rádio, hoje está ligadinha. Queria mandar um abraço também para o Felipe Gordilho, um amigo lá do nosso baba lá do Baneb, que se botar lá na frente melhor que Neto Baiano, viu, André? Ave Maria. Mais do que Neto Baiano. Você vai procurar briga, inclusive tem um fato inusitado aqui. Tem uma pessoa da bancada que escreveu aqui em off, colocou assim: Cristiano Ronaldo só tem charme. Eu não imagine. Você sabe quem foi, Ítalo? Fica complicado, né? Eu também acho, né? Tem alguma coisa estranha. Eu não sei de nada. Não posso perder meu emprego não, rapaz. Esse pitbull é leve. Também acho. Vitor, a saideira, Vitor. Juba, também, quando você começou a falar, eu pensei que você ia ser papai. Mas Vamos parabéns lá. aí, Papai aqui só o seu, que é André. André, né? Mas parabéns aí à sua companheira. Companheira. Já bateu a dúvida se era esposa, namorada, noiva. Companheira. Aí foi companheira. Queria desejar boa noite, torcida rubro-negra, meus companheiros da bancada, todo mundo que nos ouviu. Quero dizer que eu espero a mudança de atitude do Vitória para os próximos jogos, e que nos próximos jogos possamos retornar aqui à resenha rubro-negra com um sorriso no rosto. Eu quero seu placar hoje para sábado, você já tem? Vamos deixar pra quarta. Tá Foi pra certo. sexta, né, Vitor? Vamos ver.
Então, Reinaldo, aproveite, você falou aí, a cipiqueira como é. É isso aí, André. Eu queria desejar boa noite à minha bancada querida, que eu pago em dia. E dizer que tô na torcida, porque o Vitória possa avançar avançar a final no Campeonato Baiano. Não vai ser fácil, não é um jogo fácil, principalmente se entrar com a mentalidade que entrou no jogo de ontem e que entrou na mentalidade do jogo de quarta. Se entrar, o jogo vai ser complicado. E é isso aí, eu queria também agradecer a participação de todos, com diversas perguntas, um programa super produtivo, um debate interessante sobre divisão de base, jogadores sul-americanos. E é isso aí, André. Quarta, tamo de volta. Com certeza. Ítalo, Adjaí. Reinaldo, até agora o dia não caiu na conta, viu? Vai cair. Quer dizer que o Cristiano Ronaldo tem charme aí? Tô esperando. Entregou logo, viu? Vamos lá, mandar um abraço pro pessoal que eu vi hoje no nosso programa, especialmente a Júnior Barreto, nosso parceiro, que tava na escuta. Mandar um abraço a Marcos André, também da loja Leão da Barra, nosso parceiro. Ao arenarubronegra.com, que já tá atualizado, com o Reinaldo, Mário, André, Carlos, Ramon, Tássio, enfim, todo mundo que participa do site. E torcer pro Vitória no próximo sábado fazer um grande jogo, né? Ok. Eu queria também mandar um abraço aqui. O telefone tocou na hora errada aqui, cortei. Eu queria mandar um abraço aqui para MB Distribuidora e Baterias Optima e Bosch. Um abraço para o meu amigo Naidson, André Rufini e Samuel, o pessoal da Resenha de Boleiros. E desejar a todos uma boa noite. Até quarta estaremos aqui, se Deus quiser. Reinaldo, fui! Oh, diabo de time ruim! Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchá, tchá. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, 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 tchá. É isso aí, galera. Esse é o novo hit do João Lucas e Marcelo. Tchu, tchá, tchá. Cheguei na balada doidinho pra biritar. A galera tá no clima, todo mundo quer dançar. Uma mina me chamou, disse faz o tchu-tchá-tchá. Time ruim. É isso, ela disse eu vou te ensinar. É uma dança sensual, em Goiânia já pegou. Em Minas explodiu, Tocantins já bombou. O programa que você ouviu foi de produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos foram de responsabilidade de seus realizadores.